Boa noite a todos. Meu nome é Cleissan Gisberti e eu sou advogada. E hoje eu estou aqui na rádio Conexão na Cidade, no programa Seu Direito. E estamos aqui hoje, vamos falar sobre um tema da criança. Nós sabemos que o mês de outubro, além de várias outras atividades, tem o Outubro Rosa, tem o Dia dos Professores, tem o Dia das Crianças, tem também sobre o Dia da Saúde Mental. Outubro é recheado de dias de comemorações, né? Então, hoje nós estamos aqui, né, falando sobre o tema, a importância da qualidade de vida na fase da infância, né? Então, hoje nós estamos aqui com a psicóloga, sexóloga, pinoterapeuta, Eliane Santos Rosa. Ela tem graduação em terapia familiar e sistêmica. Além dos atendimentos clínicos, desenvolve trabalhos, workshops com mulheres voltadas à sexualidade feminina e feridas e traumas da infância que prejudicam a autoestima e o empoderamento pessoal. Além também, né, da Eliane Santos, psicóloga, também está no programa Agora é que São Elas, não é isso, Eliane? Nós duas, né, juntamente com a nossa amiga Kátia Teixeira, que vai passar logo mais às 21 horas na TV aberta. Então, só lembrando. Mas vocês fiquem aqui com a gente. Como sempre, né, meus queridos teleouvintes, nós aqui vamos fazer um sorteio, tá? Hoje o sorteio vai ser desse livro. Deixa eu ver aqui, tá aparecendo, tá. Já foram sorteados 2 livros desse, tá? Esse aqui é o terceiro, tá? Esse livro aqui, ele foi uma doação do Instituto Racine. Então, vamos ver se eu vou receber mais dele. Principalmente agora, nesse momento, né, que muita gente está curtindo aí mais a sua casa e tal. Então, é um guia prático de montagem de horta orgânica. Então, assim, em qualquer espaço. Né? Às vezes fala, não dá para ter uma horta e tal. Mas às vezes você mora num apartamento, numa casa pequena. Sim, dá para ter uma horta. E esse livro aqui vai te ensinar, tá? Como fazer a montagem de uma horta orgânica. Então, você que mora no Brasil, tá? Fique com a gente até o final, curta, compartilhe. Mas para você ganhar o livro, você tem que curtir, tá? Você que está nos assistindo do Facebook, da Rádio Conexão na Cidade, do meu Facebook, Cleissan Machado, ou também do Gisberte Advogados, ou do Twitter, ou do canal do YouTube da Rádio Conexão na Cidade, curte lá, deixa um comentário, tá? Deixa um comentário também, que aí você vai estar concorrendo a esse livro, tá? Vai chegar no seu endereço, aqui no Brasil, tá? Às vezes demora um pouquinho, que geralmente eu vou uma vez ao correio ao mês. Então é isso. E também a nossa convidada de hoje, a psicóloga Eliane Santos, também vai nos agraciar com um mimo, que será um workshop de 2 horas e meia, seu lugar. No final, tá? Nós, como sempre, realizamos o sorteio no final. E aí, o ganhador, tá? Me procura no direct, eu vou dizer quem é o ganhador e vou passar o contato para Eliane Santos, tá bom? E aí você vai fazer esse curso aí que se chama Seu Lugar, e no final também ela vai falar um pouquinho do que trata esse curso. Então vamos lá. Nosso tema de hoje é um tema importante, né? Porque criança, primeiramente, para nós sermos adultos, temos que passar pela fase da infância. E eu entendo que é uma fase muito importante, pelo menos para mim, foi uma das melhores fases da minha vida. Quer dizer, todas as fases são importantes, são boas, mas a infância em si, ela tem aquela coisa, né? Assim, você geralmente leva essas lembranças para o resto da vida. E ela tem uma grande importância também na nossa formação, né? Nossa formação intelectual, psicológica, social, nosso desenvolvimento com outras pessoas. Muitas vezes é na infância que acontece traumas e outras coisas mais que podem refletir ou complicar o seu relacionamento, a sua vida profissional, a sua vida
amorosa, a sua vida social. Então, ninguém mais, ninguém menos, para estar aqui com a gente, nossa convidada especial, Eliane Santos, que vai falar um pouco sobre isso. Então, Eliane, seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o convite da Rádio Conexão na Cidade no programa Seu Direito. E eu vou começando. A importância... Qual a importância, Eliane, da qualidade de vida na fase da infância? Está com a palavra. Boa noite. Gostei do termo, é teleouvintes, é isso? É, teleouvintes, porque eles estão nos vendo e nos ouvindo. Que legal. Olha, Ao vivo. o prazer é meu, né? Uma honra estar aqui com você, dividindo o meu conhecimento, somando aí esse trabalho que você já faz há algum tempo. E vamos lá, né? Vamos falar sobre a nossa infância. Antes de eu começar a falar da infância, eu quero trazer aqui as razões, né? Por que quando a gente fala de infância, né? Por que é importante falar disso? E no meu trabalho, né, da psicologia, como que eu trabalho? Então, desde a minha formação, eu sempre tive uma atração para trabalhar com crianças. E, como você falou, né, eu sou pós-graduada em terapia familiar sistêmica. Porque que acontece? Trabalhando, atendendo as crianças, eu fui sentindo uma necessidade, né, porque muitas coisas que acontecem com a criança, muitas coisas que estão acontecendo na fase ali da infância, tem a ver com os aspectos da dinâmica familiar. Então, faz uns 4 anos que eu me formei em terapeuta familiar, porque antes eu já atendia a família, mas o negócio dava uma enrolada ali, quando você coloca todo mundo dentro da sala. Então, eu falei, não, peraí, deixa eu ir lá, me organizar, buscar mais conhecimento. E aí foi onde eu fiz a especialização em terapia familiar, que é uma abordagem aonde a gente quando você coloca todo mundo, né? Porque a pessoa pode falar assim, nossa, mas vai todo mundo para a sessão? Vai, se tiver cachorrinho, passarinho, já atendi até famílias com passarinho também. Levou lá o passarinho. Então, quer dizer, todas aquelas pessoas, né? E tem um lugar dentro dessa família, tem e o que um faz interfere no outro. Então, por isso que quando você atende a família, é muito mais fácil de você trabalhar os aspectos da infância. E aí, quando a gente está falando da importância da infância, ô Cleisan, quando os teleouvintes eles podem mandar dúvidas, aparece para você aí os comentários? Sim, Eliane, aparece aqui as perguntas. Para mim, só que eu tive um probleminha aqui, eu não tô conseguindo ver de todos os Ah, locais, sim. entendeu? De todos os locais, mas eu tô conseguindo ver aqui do Facebook. O pessoal já tá falando Ah, boa legal. noite, tal, já tem gente que tá falando que quer ganhar esse livro aqui. Eliane, desculpa, você fez a pergunta, mas eu esqueci de mencionar um negócio no início da live, tá? Então é o seguinte, ó, vocês que estão nos ouvindo, no último programa do mês, eu vou fazer um sorteio de uma assinatura anual, tá? Uma assinatura anual infantil, tá? Então você tem que curtir todas as nossas lives desde o início do mês. Se você puder também, você compartilhe, tá? Não é uma obrigação, é mais para a gente poder ter mais audiência no nosso programa. Então, vocês, nossos queridos teleouvintes, que puderem compartilhar, mas a curtida é obrigatório, tá? Para concorrer. Porque no final, eu vou ver se eu consigo fazer esse sorteio no final do último programa. Se eu não conseguir fazer no final do último programa, eu vou tentar fazer no outro dia, eu marco o horário ao vivo, tá? Porque eu vou colocar o nome de todo mundo e aí o ganhador, claro, né? Provavelmente vai ser um adulto, mas aí entre em contato e aí a gente vai fazer a assinatura anual da revista infantil para o ganhador. É uma assinatura, tá? E eu estava verificando, assim, essas questões, né? De qual revista, eu vi a leiturinha e achei interessante, tá? Então é isso, Eliane, desculpa, né? Você fez uma pergunta, acabei,
Mas podemos continuar assim. O pessoal está escrevendo boa noite, tudo bem? E aí, se fizer pergunta, você quer que eu te interrompa? É Ou eu porque posso. não, pode, você vai me fazendo as perguntas, e aí eu gosto muito de trazer perguntas, né? Porque isso facilita também o entendimento. Então, você que está aí nos ouvindo, quando a gente fala infância, o que te vem na cabeça, né? Então, digita aí que a Cleição vai lendo, né? Qual que é o sentimento que quando a gente fala da infância? Como que você se sente quando você lembra das brincadeiras, né? E aí, por que será que a gente para de brincar? Hoje, quando eu estava fazendo a postagem do Dia das Crianças, eu perguntei isso, por que será que a gente para de brincar? Eu ouço tantos pais falando assim, nossa, mas é muito difícil a gente brincar com as crianças, eles têm muita energia, né? E aí eu quero começar por esse ponto, né? A questão do brincar. Porque o que acontece? Na infância, como você falou, ali na família, que a gente vai moldando, né? Então, tudo aquilo que a criança vai. E a criança, ela não aprende só pelo que você vai falando, né? Ela vai aprendendo pelo que ela vai vendo, pelo que ela vai ouvindo, pelas questões que ela vai sentindo. Então, toda essa dinâmica dentro da família é um aprendizado para a criança. Então, quem tem filhos vai concordar. Por exemplo, quantas vezes as meninas, né, Cleisan, pega ali o sapato da mãe, põe o pé ali, ou pega a bolsa, sem que a gente nunca tivesse ensinado isso para as crianças. Ou, por exemplo, os meninos, né? Quando o pai pega assim e põe ele num volante do carro, o que a criança faz? Ela não fica assim? Não é? Então, quer dizer, e olha, ninguém ensinou, ninguém foi lá e ensinou. Então, isso é uma coisa que a gente precisa prestar muita atenção. Né? Todos os nossos comportamentos, nosso sentimento, isso influencia. E aí, quando a gente fala qualidade dessa fase da infância, por quê? Porque todos esses aprendizados, eles vão criando como se fosse uma marca, um imprint, né? E isso vai o quê? Formatando esse indivíduo que está ali, como se a gente fosse falar ali num pendrive, está zerado, né? Está com aquela potência de memória ali pronta para absorver tudo isso. Então, todas essas experiências, e aí, como a Cleição falou, às vezes, muitos problemas lá na nossa vida adulta, né? Sim, às vezes tem essa questão da infância. E esse também é um dos motivos do qual eu fui fazer a hipnose. Porque, às vezes, muitos adultos, eles têm problemas e eles não conseguem lembrar o que aconteceu, o que me faz me prender, o que faz com que eu não tenha prosperidade na vida, algumas pessoas no relacionamento afetivo. Então, quer dizer, quando a gente faz uma regressão, quando a gente faz um trabalho, e aí então a gente vai lá na infância, e aí essa caixinha de memórias que tem todos esses recursos. E quando a gente está falando também, Cleição, dessa coisa da qualidade, né? Por quê? Porque na infância, se alguém responder aí para você o que vem na mente quando fala infância, você me avisa, tá bom? Quando na infância, né, o que acontece? O que a criança começa a desenvolver na infância? Sabe aquela pessoa que ela, por exemplo, ela se sente uma pessoa engessada, que é envergonhosa, ela não é espontânea, ela não tem facilidade de se expressar? Isso tem a ver com a educação da infância. Porque a espontaneidade, a criatividade. Observe uma criança. Como que é uma criança? Ela não é ali um serzinho curioso, não é? Mesmo quando a criança ali não aprendeu a andar ainda, ela não vai se movendo, ela não vai fazendo um esforço para obter. E aí os pais, né, de sacanagem, põem um objeto, aí a criança vai pertinho, aí põe mais para longe. Para quê? Para incentivar. Outra coisa que eu gosto bastante de falar para os pais observar, por exemplo, quando uma criança está começando a andar, né? Hoje, quando nós nos tornamos adultos, às vezes a gente tem um desafio, tem alguma contrariedade, a gente já desanima e às vezes para.
Tem até o termo da moda agora, que é a procrastinação. Agora, pergunto para vocês, vocês já viram alguma criança procrastinar? Não Não, é? Já viu não. alguma criança falar assim, ah, Acho que pode falar. criança, acho que ela nem sabe o que que é isso, né? Eu acredito que ela nem Porque saiba. ela ali, né, essa infância, ela está recheada de possibilidades, né, de potencialidade. Então, eu costumo brincar com o termo do adolescer, né? O adolescente, ele é o quê? Ele é um ser que está adolescendo, ele está adulterando. Então, a criança, se ela quer algo, ela é destemida, ela vai atrás, ela não fica ali, ela não tem, por um lado, ela não tem o discernimento, mas ela tem o estímulo, ela tem aquele impulso que ela vai atrás. Então, quer dizer, quando ela está andando, o que acontece? Ela cai e aí ela vai de novo. E aí ela cai e aí ela vai de novo. Né? Ela não tem Então, medo, né? Ela não tem exato. medo. Então, quer dizer, olha só quanta potência que nós, quando eu pergunto, né, por que o adulto para de brincar? Justamente por essa questão do discernimento. Porque aí a gente começa a pôr, como no direito, né? No direito tem como fala, uma lei, né? Tem um artigo que vai, então eu posso ir por aqui ou eu posso ir por ali. E aí, o que acontece? A criança, ela não fica nesse, faço isso ou faço aquilo. Vou escolher o A ou o B. Ela simplesmente vai. Então, o adulto, o que ele faz? Ele fica, mas se eu for ali, vai acontecer isso, isso, isso. Mas se eu falar aquilo, o outro vai responder isso, isso, isso. Então, quer dizer, nós vamos perdendo a nossa espontaneidade. Nós vamos perdendo nós vamos tendo aquela censura e vai ficando aquele envergonhamento, e aí é onde vai começando o quê? O julgamento. Mas o outro vai me julgar. Não, mas eu não vou fazer isso. Né? Então, essa fase da vida da infância, ela é uma fase de muita potência. E aí, quando eu falo, né, da questão da família, a família tem uma importância fundamental nisso. Porque o que acontece? Por exemplo, eu vejo muitos pais que ficam, por qualquer coisinha, brigam com as crianças, né? E aí a criança já vai ficando com aquele medo. Ou, por exemplo, a postura, né? A forma com que esse pai vai falando com a criança. A criança, ela não sabe discernir se você está bravo, ela vai olhando pelo quê? Pela sua afeição. Mas dependendo do tom da voz, né? Muitas crianças falam, você está brigando? Você está bravo? Né? E ali, o que vai acontecendo? A criança vai se retraindo. Né? Então, nossa, tem muitas coisas aqui, Cleição, vai falando aí, senão eu fico aqui falando a noite sozinha. Então, Elaine, tem uma pergunta aqui da Júlia. Ela falou bem assim. Ela está falando o seguinte, que nessa fase da infância, a criança pode sofrer alguns traumas, né, que pode afetar a sua conduta como adulto. Mas quando o adulto tem algum tipo de problema e ele não consegue lembrar se sofreu algum trauma no passado, tipo assim, todo mundo observa que esse adulto tem muita dificuldade, por exemplo, de relacionamento, mas o adulto, ela tá até falando aqui que eu acho que é ela mesma, a Júlia. Assim, não me recordo de nenhum trauma no meu passado, mas tenho muita dificuldade em me relacionar no meu trabalho. Ela disse que Assim, não lembra de nenhum trauma, mas tem muita dificuldade de se relacionar no trabalho e de confiar nas pessoas. Mas ela disse que não se lembra de nenhum trauma que possa ter ocasionado isso. Às vezes eu acredito, não sei, eu não sou psicóloga, né? Mas às vezes o trauma, às vezes não é preciso acontecer na infância, ele pode acontecer na adolescência ou até na fase adulta, né? E a pessoa, não sei.
O que, assim, a primeira coisa que eu vou falar para ela é para ela torce bastante para você ganhar o workshop, porque o workshop ele vai falar justamente disso, né? De qual é o seu lugar no mundo, qual é o seu lugar na sua família, e aí você tem a oportunidade de entender algumas coisas na sua vida, o lugar que você está, o que você não alcança. Quando a gente fala de trauma, né? É a palavra trauma. Então, trauma é tudo aquilo que de alguma forma ele cria um impacto. Então, não necessariamente, às vezes, a gente vai falar de um trauma, de uma violência sexual, de algo mais carregado de emoção. Mas, por exemplo, quando ela está falando aí na questão da profissão, né, ela não tem nenhuma memória, é claro que, assim, dentro de um trabalho com a hipnose, a gente consegue acessar essas memórias, por quê? A nossa mente, o que ela faz? Quando você tem um trauma, algo muito impactante que está causando sofrimento, e aquilo pode prejudicar o desenvolvimento da sua vida num nível hard de sofrimento, então essa mente, ela faz o quê? Ela tira isso da sua consciência, guarda lá no arquivo, porque ela entende que aquilo dói muito e isso vai te impedir de você seguir. Então, ela, é como a gente fala, ela dá aquela esquecida, né? Aquela reprimida para você seguir em frente. Mas também pode ser que, como a gente está falando, não necessariamente tenha algo tão impactante. Mas, por exemplo, quando eu tenho dificuldades em lidar com a vida profissional, com o chefe, com o professor, isso pode estar ligado com a relação das figuras masculinas. Então, lembra quando eu estou falando assim, ó, daquela coisa de corrigir? Então, de repente, se ela é uma criança que chegava da escola e ia mostrar a lição ali para os pais, e aí os pais sempre criticavam, ou falavam que podia melhorar, ou às vezes tem irmãos mais velhos, e aí se compara com os irmãos mais velhos, né? Então, assim, dependendo às vezes da dinâmica familiar, isso já criou o quê? Um sentimento de inadequação, um sentimento de que a pessoa tá inadequada, que ela não está correspondendo. Por quê? A criança, o que a criança faz? O movimento da criança, ele é sempre para quê? Para agradar os pais, né? Então, a criança, ela não fala assim, olha, mãe, o que eu fiz? Né? Olha o que ela pega, sobe em cima do sofá e fala assim, olha o que eu consigo fazer, não é? Ou, sei lá, alguma penaltice. E aí, o que a gente faz? A gente briga. Né? Então, quer dizer, aí é onde a gente tem que falar, ai, olha como você é esperto, mas você pode se machucar. Então, É. primeiro, sempre você trazer a conotação positiva, não é? Porque, mesmo que essa criança está correndo um perigo, então você ali, de alguma forma, posiciona positivamente, faz esse reforço, e aí depois você explica dos perigos. Porque se você está sempre corrigindo essa criança, ela vai ser, primeiro que ela vai entender que ela está sempre fazendo errado, e que o pai e a mãe estão ficando triste com ela. Né? E Uhum. aí, então, talvez isso vai criando pequenas marcas, pequenos traumas, que vai fazendo o quê? Com que a pessoa, que pode ser o caso dela que ela está falando, ela foi perdendo ali a espontaneidade, a segurança nela, sabe? Aquela coisa da Então, coragem de ser ela mesma. é Pode isso que eu ser isso, né? pensei. Eu pensei assim, será que essa falta de confiança seria porque ela é uma pessoa insegura? Só que eu vou falar uma coisa, Eliane, no mundo em que vivemos, é difícil você confiar nas pessoas, né? É em algumas que você confia. Então, hoje em dia, é delicado. Às vezes não é nem a pessoa se sentir insegura. Eu me sinto uma pessoa segura, mas eu não posso confiar em todo mundo. Nós vivemos em tempos difíceis, estranhos, né? Sim, mas tem uma coisa importante que é assim, né? A criança, ela tem uma fase da vida dela, né? Que esse discernimento, ela tem esse pensamento muito concreto. Eu vou trazer um exemplo aqui do meu filho. É, teve um parente que faleceu, e aí ele falou: Ah, mamãe, ela morreu, tal. E aí eu fui
peguei e fui explicar para ele, né? Ela morreu, ela foi pro céu, ela virou uma estrelinha, né? Ele, virou uma estrelinha, mamãe? Eu falei, agora ela é luz, ela ilumina as nossas vidas. Aí ele virou e falou assim, mamãe, eu não quero morrer. Eu falei, por quê? Eu não quero virar lâmpada. É, Então, quando a gente tem que ter muito cuidado, né, de você falar para a criança, olha, não pode confiar em ninguém, porque aí ele vai levar isso ao pé da letra, né? Mas a questão da confiança está muito conectado, Cleissan, com a questão da autoestima, porque assim, ó, a autoestima das crianças, elas são formadas através da autoestima dos pais. Então, quando a criança é pequena, ela se empresta daquela autoestima, daquele nível de autoestima dos pais, para ir formando a própria dela, entende? E é por isso quando eu falo assim de trabalhar a família, porque às vezes a criança, ela tá ali, ela sente que ela não consegue, que ela não pode, só que isso é o que veio da criação, né? Ela veio da dinâmica familiar dela, porque a criança em si, a criança ela é dotada desse poder de, eles não falam assim, eu sabo fazer, né? Quando eles são pequenininhos, pode deixar que mamãe, eu sabo, eu sei fazer, e tudo eles sabem. E aí é onde eu falo, né? A nós vamos adulterando esse ser. E é isso. nós vamos modificando, né? Mas assim, eu li um post seu hoje no Instagram, até pedir para a produção colocar o seu Instagram. Você pode falar qual é o seu Instagram, Eliane, por favor? É Arroba, psicologia, arroba, arroba psicóloga Eliane S. Rosa. tudo junto, né? Não tem ponto. Tudo Isso. junto. Então, eu estava até lendo hoje um post seu que você fala, né? Que é da foto, se você se reconhece naquela criança, que você está vendo a foto, né? Então, assim, eu tenho orgulho da pessoa que eu sou. Não querendo ser arrogante, mas assim, eu fui uma criança muito feliz. Uma época assim que eu vivi que era permitido, você não tinha, até tinha, né, a maldade, os acontecimentos ruins que acontecem aí, tudo, tráfico de crianças, tudo, né, já acontecia, mas eu não sei, então eu brincava na rua, eu caía, machucava, então assim, foi uma infância que quando eu fui ter negócio, jogar, que era Atari, até eu acho que eu já tinha uns 10, 12 anos, entendeu? Então assim, não tinha celular, então era muito convívio mesmo, né? Aquele convívio ali pessoal, então, assim, muitas amizades, eu e meu irmão. Então, assim, foi uma infância muito sadia, os pais muito presentes, figuras fortes, figura paterna, figura materna, muito forte na minha vida. Então, assim, o fato de eu falar que hoje eu não confio, que eu seleciono, é porque você aprende com a vida, né? Eu já estou com 40 anos, 40 e alguns. Né? Então, assim, você vai vivendo e vai aprendendo com as suas experiências. Então, no início, você acha que tudo é belo, tudo é lindo, todo mundo quer o seu bem, todo mundo torce por você, tá todo mundo feliz, né? Ninguém quer puxar seu tapete. É aquela coisa, assim, né? Você acredita. Então, assim, aí você vai mudando conforme as experiências que você tem. Mas a infância foi eu acredito que foi a melhor fase, assim, uma das melhores, né? Depois que eu me tornei mãe também, é, sei lá, sabe? Filho é um divisor de águas, assim. Então é muita felicidade. Mas o que eu quero dizer é que a minha infância foi muito plena e eu tive muito aprendizado, mas a vida, né? Depois eu fui aprendendo com as pessoas. Então, eu acredito nas pessoas, mas nós temos que ter cautela,
né? É isso que eu tô falando. Mas é isso mesmo, né? A criança, os pais têm que trabalhar isso, porque senão eu aprendi algumas coisas na fase adulta, né? Você vai perdendo a inocência. Mas eu já vim com uma estrutura. Então, hoje eu percebo que falta muito isso nas crianças por questões tecnológicas, né? Eu vou até tinha até separado aqui uma pergunta para te fazer. Por exemplo, na sua experiência, né, atendendo crianças, esse cenário da tecnologia, coisa que era muito diferente de nossa época, que eu estava até falando da minha época, né, que não tinha celular, o Atari acho que já tinha uns 10, 12 anos. Então, assim, o que podemos dizer do desenvolvimento das crianças? Estão sendo afetados ou não? Assim, eu sem ser psicóloga, eu já vejo que está sendo muito afetado, né? Porque eu tenho um filho e, assim, é viciante, né? Se você deixar, então você tem que impor limites, tudo. Mas nessa vida tudo tem que impor limites. Mas eu acredito que afeta, não só por causa da tecnologia, porque muita coisa mudou no nosso mundo, né? Que nem eu falei, há 30, há 40 anos, quase 40 anos atrás, eu brincava na rua, entendeu? Então, assim, apesar de ter horário para tudo, mas era uma coisa assim mais inocente. As famílias, muitas ficavam na calçada conversando à noite, tinha as festas juninas, cada rua fazia a sua organização, organizava a rua, tinha fogueira, tinha tudo. Então hoje você vai para um clube, você paga para entrar, né? Além de pagar o que você consome. Então mudou muita coisa, claro, evoluiu. Mas assim, será que essa tecnologia, jogos, celular, é muita informação? Será que isso não vai ter um reflexo prejudicial para nossas crianças e adolescentes daqui 10, 20 anos? Ou você acha que eles têm capacidade de se ajustar e poder resolver isso e viver uma vida normal? Na verdade, os efeitos colaterais não vai demorar tudo isso, não, viu? Infelizmente, né? A gente já, por exemplo, o índice de depressão, de ansiedade, já tá subindo, né? Coisas que, transtornos mentais que não tinha em crianças, e hoje já o índice está alto. Quando a gente está falando, né, a gente tem que tomar um cuidado, porque as pessoas já vêm falando, nossa, já vem falar mal da tecnologia. Não, não é isso que a gente fala, né? Mas tem um termo que eu ouvi esses dias que eu achei bem interessante, que é a tecnologia como uma chupeta digital. Então, quando você fala, né, que as coisas mudaram, eu costumo sempre falar assim, ó, algumas coisas mudaram, outras nem tanto. E o que eu gosto mais, assim, eu não vou nem entrar na questão da neurociência, da mudança cerebral, porque outra pauta, mas eu gosto de trazer exemplos práticos. Então, por exemplo, quem aqui, quantas vezes, né, a gente sai para um restaurante e a gente vê as criancinhas que elas não falam ainda, são bebês, e aí ela está no cadeirão e já está com a tela ali. E aí, sabe o que está acontecendo muito no consultório, né? Os efeitos, né? Aonde que é o primeiro lugar que você começa a ver os impactos negativos desse uso, desse consumo de tela desenfreado? As crianças, elas não se socializam, começam a ter problema na escola, porque as crianças, né, até os adolescentes, eles perderam aquela prática da interpretação. Quando você, na escola é a primeira coisa, porque eles estão com dificuldade de interpretação. Claro que vão estar, por quê? Não, as famílias não conversam mais, né? As crianças, quando elas ficam ali, que ela vai falando, ela vai repetindo, né? Por exemplo, aquelas cantigas que hoje em dia não se brincam mais. Eu lembro quando meus filhos eram pequenininhos, a gente ia viajar, ou qualquer lugar que ia de carro, aquela brincadeira do não sei quem passou
na casa do João, e aí um parava e o outro completava. É que é Maria roubou pão na casa do João. Quem? Eu? Aí ficava aquela brincadeira dentro do carro. Ou até mesmo cantando musiquinhas infantis. Então, assim, gente, isso precisa ser resgatado. Porque a criança, primeiro que ela está ali, ela está desenvolvendo a cognição dela, ela está desenvolvendo a sociabilidade, ela está criando recursos, né? Porque ela vai falando, ela vai repetindo, ela vai produzindo a fala, o raciocínio, o pensamento lógico. Então, olha quanta coisa está sendo perdida porque a criança está. E aí, os maiorzinhos, né? Hoje em dia, o que eles ficam assistindo? Eles ficam vendo lá os YouTubers, as crianças, aqueles adultos que ficam fazendo brincadeiras de criança para a criança assistir, ao invés da própria criança estar lá brincando. Então, quando eu falo da questão do estímulo, né, então, os impactos estão vindo logo de cara nessa questão do estímulo. E quando eu falei da chupeta digital, porque assim, realmente, ter filhos dá trabalho, é muito trabalhoso. Não é? Ainda mais em tempos agora de pandemia, todo mundo dentro de casa. Então, assim, a questão da tecnologia, ela é um agravante, porque, assim, né, é um recurso ali na palma da mão. Então, quer dizer, para você, eu entendo, né? As pessoas trabalham o dia todo, e aí chega à noite, não tem aquela disposição de sentar, de brincar. Mas, por exemplo, por que não pegar ali um vídeo que a criança está assistindo e falar, deixa eu vou assistir 10 minutinhos com você. E aí depois vocês conversarem sobre aquele vídeo. Perguntar para a criança, o que você achou disso que ele fez? Ah, se fosse você, o que você faria? Então, percebe que já está tendo uma interação? Não é? Então, quando a gente fala de brincar com a criança, de atenção, né, tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, ó, não é o tempo, né? O melhor presente é a qualidade de tempo que você vai dar para o seu filho. Então, se você, né, você quando no final do dia sentar para conversar, o que você fez de interessante? E você também, os pais, compartilhar também as coisas que ele vivenciou durante o dia. Né? Então, assim, olha lá, a gente está falando do diálogo, a gente está falando da comunicação. Essa criança, quando você pergunta ali para ela, ela tá sentindo que ela é importante para você. Eu ouço muitos adolescentes falarem assim para mim: ah, mas meu pai pergunta, mas eu sei que ele está perguntando só por protocolo. Porque quando eu começo a falar, ele já muda de assunto. Então, assim. Aí a criança não se sente tão importante, né? Então, esses são alguns dos pontos. Então, assim, aquela criança, esse bebezinho que já está na tela, né? Por exemplo, uma coisa que a gente repara muito, às vezes os pais estão ali conversando, a criança vai, arranca o celular da mãe, do pai, e eles mesmos já conectam. Por quê? Porque, assim, tá perdendo o interesse. Além de ser o exemplo, aquela criança, aquele adolescente, né? Por que usa ali a pré-adolescência, né? Que vai ali dos 11, antes de entrar na adolescência. Eles estão perdendo esse interesse por socializar. Primeiro porque, assim, a criança fica ali o tempo inteiro. Então, quer dizer, interagir com aquele virtual é muito mais fácil do que você interagir aqui, ó, no tete-a-tete, de você falar e ser criticado, de você ir falar e você não consegue ali articular o que você está falando, porque ela só fica ali olhando, né, robotizada. Então, quer dizer, fica mais fácil, só que lá na frente, como você falou, o prejuízo vai ser grande. Então, assim, esse é um dos pontos, né? Eliane, nós temos uma pergunta aqui no YouTube, tá? É a Nilza Santana. Ela está perguntando assim: a repressão é importante para o desenvolvimento
da pessoa, eu acredito, né, da criança, ou só prejudica? Essa pergunta veio do YouTube, que o nosso programa também está passando ao vivo no YouTube. É a Nilza Santana que fez a pergunta. Quando ela deve estar falando da repressão, de você reprimir, né? De você chamar a atenção da criança. Eu acho que deve ser o castigo, será que não? A repressão é importante para o desenvolvimento da pessoa ou só prejudica? É como nós estamos falando de criança, então estou adaptando aqui o desenvolvimento da criança. Nilza. Nilza, isso é extremamente importante. Por quê? Por exemplo, quando a gente vê esses adolescentes ou esses adultos que acham que pode tudo, por exemplo, quantas vezes a gente viu reportagem de adolescentes falando na escola para os professores, mas meu pai está pagando, não é? Então, quando a gente vai e começa a investigar o histórico familiar, as relações, lembra quando eu falei do que a criança ela vai reproduzindo? Né? Então, se você, pai e mãe, porque também tem uma coisa que está acontecendo hoje em dia, é que os pais, eles parece que eles têm uma necessidade de implorar o amor por essas crianças. Né? Existe também um endeusamento dessas crianças que tá um absurdo. Então, quer dizer, o pai e a mãe ficam ali com medo de reprimir a criança, com medo de dar uma ordem, com medo de fazer, às vezes, vamos falar, não usa esse termo castigo, né? Mas uma repreensão, né? De você, porque assim, é na infância também que você vai mostrando para o seu filho que a vida ela é mão dupla. Então, tem o dar, o receber, tem os direitos e os deveres, né? Então, a disciplina positiva vai falar muito das trocas, né? Do convívio. Então, essa criança que ela não é repreendida e que ela pode tudo, ela vai ser diferente quando ela crescer? Não, ela sempre pôde tudo, por que que agora, né? Por que eu estou aqui na escola e eu não vou poder mandar, não vou poder fazer acontecer? A questão... Provavelmente uma criança sem limites, né? Que não está acostumada a ouvir o não, e aí quando ouve, provavelmente não vai receber esse não de uma maneira confortável. Na verdade, ninguém gosta de receber o não. Só que se você vai recebendo ao longo, né, da sua vida, e você sabe que isso faz parte, então você tem que saber, como é que se diz? Saber como você vai reagir, né, de uma maneira... né? Isso, uma maneira equilibrada. Vou trazer uma criança mimada? Uma criança mimada? Isso. Vou trazer um exemplo. Tem pais, por exemplo, a criança está lá no consultório. E aí tem criança que ela não suporta perder no jogo. Entende? E aí o que acontece? Tem pais que faz o quê? Deixa a criança sempre ganhar. Ou também tem aqueles outros pais que, assim, faz de tudo para a criança perder e fica tirando sarro quando a criança perde. Tem os dois lados. É complicado, sabe? De vez em quando a gente joga assim um pouquinho, e eu me lembro que, acho que meu filho devia ter uns 5, 6 anos, e a gente estava jogando em família, e eu não deixei ele ganhar. E aí eu fui duramente criticada porque eu não deixei a criança de 6 anos ganhar o jogo. Aí eu falei, não, ele tem que aprender a perder, porque nessa vida, né, nem sempre a gente ganha, e na próxima ele pode ganhar. Então, assim, eu gosto já de mostrar como entendeu? O que vai enfrentar, mas sempre saber que eu tô aqui, entendeu? Mamãe tá aqui, papai tá aqui, nós vamos te apoiar. Mas, filho, tem 2 caminhos, então presta atenção, né? Nós estamos lhe ensinando qual é o caminho correto, nem sempre o caminho correto é o mais fácil, geralmente até o mais difícil. Mas os frutos serão melhores, saudáveis e duradouros.
Às vezes você pega um atalho, só que às vezes os frutos não são bons. Frutos que eu nem sei dizer se serão frutos, né? Então, é assim. Então, eu entendo que você tem que disciplinar. Essa palavra repressão eu não usaria, mas eu uso a palavra disciplinar, é um castigo, entendeu? Vai ficar sem isso, vai ficar sem aquilo. Então, porque eu vejo muito assim, né? Eu sou advogada familiarista, não sou criminalista. A única área que eu trabalho no criminal é quando há violência doméstica, sabe? Violência doméstica, na verdade, e denúncias falsas, caluniosas, geralmente acontece muito isso no âmbito familiar, porque tem muitas pessoas, geralmente mães, que se utilizam da Lei Maria da Penha para afastar o filho do pai. E às vezes não aconteceu aquela situação, mas como a palavra da mulher na Lei Maria da Penha, ela tem um valor maior do que o do homem, porque o homem ele é sempre colocado como o agressor, né? Eu não estou aqui dizendo que a Lei Maria da Penha não é boa. Ela é boa quando usada corretamente. Então, tem muitas mulheres que usam a lei para outra finalidade, entendeu? Que é de afastar o genitor, o pai, né, da criança. Então, eu trabalho muito nessa área também. Então, assim, você tem que trabalhar e mostrar, né, para a criança o que é certo, o que é errado, desde o início. E o castigo, às vezes, ele é necessário. É necessário. E o que eu estava falando é que, às vezes, assim, você passa, acho que é sábado e domingo, que é o dia de visitação, você passa na frente de uma penitenciária ou alguma coisa, nós temos aqui em São Paulo, e tá uma fila enorme lá. Geralmente são mulheres. São mães, irmãs, esposas, para visitar os detentos, né? As pessoas que estão lá. Então, assim, às vezes, não sei, né? Não tenho conhecimento da família, mas às vezes eu acredito que pode ter sido a falta do não, a falta de um castigo, de uma palavra mais forte, entendeu? Às vezes a falta de um pai, né? Às vezes a mãe afastou o pai por um motivo ou outro. O que nós não podemos misturar é o relacionamento, né, do homem e da mulher, deixar afetar o relacionamento com a criança, com seu genitor, com a sua genitora. E aí você afasta a mãe ou o pai daquela criança porque você quer afetar. E aí produz consequências terríveis lá na frente, né? Que nem você falou, depressão, ansiedade. Não sei se você tocou em suicídio, mas o índice também de suicídio em adolescentes é grande, né? Então, assim, é muito difícil. Então, assim, tem várias coisas, né, que afetam o nosso adulto, o nosso jovem. Então, essa questão que eu toquei aí da alienação parental, por causa da violência doméstica, é uma questão também que vai trazer sérios prejuízos à formação da criança ou do adolescente na fase adulta. Mas sabe o que eu queria perguntar? Eu comecei a falar, acho que até te cortei assim no raciocínio, mas eu fiquei interessada que você falou bem assim, Cleissan, o que está trazendo muitas doenças mentais, essa questão da tecnologia. Que eu falei, daqui 10, 20 anos, você falou, não vai precisar demorar tudo isso. Que tipo de doenças mentais? Eu fiquei curiosa. Você está me ouvindo bem? Porque entrou uma ligação, não sei se abaixou o volume. Não, eu tô Tá me te ouvindo ouvindo bem? muito bem. Tô. Então tá. Porque o que acontece? Quando eu falei, né, vai perdendo essa conexão. Então, quer dizer, vai criando um distanciamento.
E nós, seres humanos, nós estamos sempre em busca o quê? Do prazer e da satisfação. E aí, quando a gente está falando também da infância, tem uma coisa muito importante que é assim, ó, até estava no post que você estava lendo lá hoje. Às vezes os pais têm dificuldade em lidar com aquela fase do filho, e aí até no post, eu até convido os teleouvintes lerem, né? O post no Instagram, porque eu falo para eles fazerem a seguinte pergunta: quando você tem uma dificuldade ali com seu filho, com o adolescente ou com a criança, é você se perguntar assim: o que estava acontecendo na minha vida nesta idade do meu filho? Como estavam as minhas relações com os meus pais? Porque o que, que acontece? E aí, esse também é um dos problemas que às vezes pode causar um transtorno. Lembra quando eu falei que a criança ela está sempre em busca de agradar os pais? Então, por exemplo, Autoaprovação, né? de aprovação, Autoaprovação. isso. Então, quer dizer, quando essa criança também ela percebe que esse pai e essa mãe não estão bem, ela acaba pegando aquilo para ela às vezes acaba achando que aquilo tem a ver com ela. E aí ela vai adoecendo, ela vai se afastando, ela vai ficando uma criança, ela vai perdendo tudo aquela potência da infância, ela vai perdendo a espontaneidade, aquela alegria de viver, aquele entusiasmo, aquele jeito feliz da criança, porque ela vai vendo aquele ambiente pesado e às vezes ela vai achando que aquilo é responsabilidade dela, né? Porque ela não vai chegar para a mãe, para o pai e falar assim, olha, me desculpe porque eu falhei, ou papai, você está triste comigo? E aí, às vezes, o pai, para não chatear a criança, ou às vezes o pai também não, ou a mãe não sabe falar das suas emoções, do seu sentimento, e fala, não, não é nada. Só que a pessoa está mal, e não fala, e não conversa com os filhos. E aí os filhos vão falando, tá vendo? Isso é culpa minha. Papai e a mamãe estão brigando, é culpa minha. O pai chega nervoso do trabalho, a mãe chega cansada porque tem que fazer várias coisas em casa, ela vai falar assim: "Ah, eu fiz alguma coisa de errado". Então essa criança, ela vai o quê? Ela vai entendendo que ela é inadequada, que ela dá trabalho para os pais, então, toda aquela vivacidade da criança vai minguando, vai diminuindo. Então, essa criança pode desenvolver uma depressão. Por exemplo, um outro problema é, às vezes, os pais são hiperativos, e aí o que eles fazem? Acabam crianças com déficit de atenção, quando você vai investigar a história familiar, né, o TDAH, ou o pai ou a mãe também tem. Então, o que, que acontece? A criança começa a desenvolver problemas de déficit de atenção, problemas na escola, e aí, às vezes, pode começar a acontecer bullying, e aí, ó, vai caminhando. O déficit de atenção, aquela hiperatividade, isso pode causar uma ansiedade na criança. A criança, ela não sabe lidar com essa ansiedade. Então, às vezes, ela vai desenvolvendo um distúrbio de alimentar, ela vai criando um problema na autoestima dela. Quando a gente está falando essa coisa do vício das telas, né? Eu tenho atendido bastante crianças que às vezes está ali assistindo alguma coisa, e aí aparece do nada uns filmes, e aquilo causa medo, e aí elas começam a ter transtornos noturnos, né? Começa a ter medo de dormir no próprio quarto. Quando você falou do confiar, por que eu falei assim, né? Mas a gente tem que ter cuidado para falar para as crianças, porque as crianças às vezes entram dentro do carro e ela já fica preocupada porque ela pode ser assaltada, porque está vindo uma pessoa na direção dela e ela não conhece, e isso tudo é perigoso. As crianças, assim, dia sim, dia não, é chegando crianças para mim de que não conseguem dormir. E aí, quando você começa a conversar com as crianças, qual o seu medo? Que você tem medo que aconteça o quê? Aí a criança fala assim: de eu dormir e entrar um ladrão, de entrar alguém e roubar a nossa casa, eu tenho medo de ser sequestrado. Então, você vai vendo que, assim, são medos de adultos e que a criança vai trazendo para ela.
Só que acontece, isso é muito pesado para a criança, ela não sabe administrar isso. Então, assim, essas são algumas das consequências que eu já estou vendo no consultório. Tem Então, alguma Eliane, perguntinha mais aí? tem umas considerações aqui que eu fico olhando. Então, mas assim, em relação ao que você falou, nós vivemos numa metrópole. Tá me ouvindo bem? Tá bem baixinho, mas estou te ouvindo. Ah, tá baixinho? Não, mas é porque eu vou pôr o fone, porque entrou uma ligação e baixou o volume. Ah, tá, é verdade. Quando entra, baixa o volume. Então, o que eu ia te falar é o seguinte: esses medos, essas angústias que você mencionou, geralmente é de quem mora em metrópole, né? Como nós. Eu tô falando aqui de São Paulo, né? Você tá de Guarulhos, não é isso? Guarulhos? Guarulhos Sim, também, sim. né? São Paulo. Então, quem vive em cidade grande, metrópole, assim como nós, realmente nós temos esses medos, né? Porque é uma coisa assim meio que tá virando rotina. Então, aquela criança que mora numa cidade menor, no interior, numa cidade pacata, numa cidade que a maioria todo mundo se conhece, então eu acredito que os medos possam ser diferentes, né? Então, assim, não, eu tô falando assim, porque realmente, que nem você falou, o que o adulto sente, fala, reproduz na criança, né? E esse é um medo, realmente, Mas é um, sabe é o um medo, que. é Mas um medo quando. meu também. Mas sabe o que acontece? Tem uma diferença, Cleisan, que é assim, ó. É bem o que você falou, é o meio que a gente vive, mas as crianças que são afetadas e que, por exemplo, já estão desenvolvendo quadros de pânico e ansiedade, porque tem pais que eles são mais neuróticos, né? Então é um nível mais neurótico de que de excesso de preocupação e também, às vezes, de acúmulo de informação negativa, de televisão, de notícias. Então, assim, é um excesso, é uma sobrecarga de medo, entende? Não é um medo do dia a dia, mas é um excesso. Oi? É que eu fecho meu áudio aí começo a falar e esqueço de. Ah, tá, Eu, agora eu ouvi. eu, eu vou ler aqui alguns comentários que colocaram aqui no Face. Então tá, vamos lá. O pessoal aqui, né, tá falando ótimo tema, excelente tema, boa noite. Aí colocaram aqui, ó, o Ângelo Maquel, ele colocou aqui, ótima colocação, doutora, a respeito da Lei Maria da Penha. Não somos contra. Somos contra o uso dela de forma criminosa. A Janete Tereza, ela colocou verdade, doutora, sei de muitas falsas acusações, onde as crianças sofrem muito, pois as crianças gostam do pai e da mãe, de igual maneira. Muitas vezes falsas denúncias é um começo para alienação parental, né? Então, assim, foi, né, o que eu estava comentando. Eu conheço pais que estão há mais de 3, 4 anos sem poder ver os filhos por questões de falsas acusações, né? Então, assim, esse aí é um outro tema que eu já está pré-agendado. Vamos ver se consigo fazer esse mês, tá? Sobre alienação parental, vou estar fazendo aqui na rádio, vou estar trazendo algumas pessoas que têm uma grande experiência e vivência e conhecimento também sobre a lei. Pode falar, Eliane, então, aí nós já estamos encaminhando para o final do programa, e pelo que eu vi aqui, algumas as perguntas que foram feitas foram A gente já respondidas. respondeu. Respondeu. E a Nilza Santana, ela colocou que ela falou mesmo em repressão.
Ela falou que foi repressão dita no início do programa. Eu não me lembro de ter usado essa palavra repressão, mas ela falou sobre aquela pergunta que eu falei, né? Ela falou que a palavra mesmo é repressão. Então, assim, a pergunta que eu quero deixar falar para você, para a gente já se encaminhar e fazer o sorteio, tudo direitinho. O pessoal que está nos assistindo, curta a nossa live. Se você está no Facebook, se você está no Twitter, se você está no YouTube, curta a nossa live, que além de você estar concorrendo hoje do livro, esse livro aqui, Guia Prático, Montagem de Horta Orgânica, em qualquer espaço, tá? Que eu falei. E você também vai estar concorrendo hoje a um workshop, que é Seu Lugar, de 2 horas e meia, tá? Que é um mimo da nossa convidada, da psicóloga Eliane Santos Rosa, tá? Que vai estar oferecendo esse curso. Então, nós vamos fazer o sorteio agora no final. Eliane, eu vou te fazer mais uma pergunta, tá? Você faz suas considerações finais, depois nós vamos para o sorteio, e depois eu vou querer que você fale um pouquinho sobre esse workshop, tá bom? Pro ganhador, né? Para a gente saber um pouquinho, até porque as pessoas podem procurar para fazer, não é isso? Sim, sim. Então tá. O que você pode deixar de orientação para os nossos teleouvintes que têm filhos a respeito da importância, né, da qualidade, né, de vida nessa fase da infância? O que você pode deixar de orientação? A primeira coisa que eu gostaria de trazer aqui é que a gente possa resgatar a nossa própria infância, né? Resgatar as brincadeiras, as cantigas, aqueles momentos, porque assim, tem uma frase que fala assim, ó, o essencial é simples, né? Então a gente às vezes, a questão dos pais que para apaziguar a culpa, enche as crianças de material, de bens materiais, de presente. Né? Então, assim, e como eu falei no começo, antes de você fazer uma crítica, né, faça um elogio, compartilhe as suas próprias experiências. As crianças adoram quando fala, mamãe, é verdade que quando você era pequena aconteceu isso, isso? Né? Pergunte para o seu filho, qual que é a sua opinião? O que você acha disso? Então, são dicas, né? Valorize o processo. Quando a gente está falando dos jogos, né? Do perder, do ganhar, né? Ensine para o seu filho valorizar o processo, a qualidade ali, não, mas o importante é que a gente está aqui se divertindo, o importante é que você brincou, o papai brincou com você, e não só a disputa do ganhar ou perder, porque isso é uma lição para a vida, não é? E como você falou, de você mostrar também para o seu filho que, independente da situação que está acontecendo na vida dele, você vai estar ali para apoiar ele. Né? Então, quando a gente reduz essa crítica, você traz a criança para próximo de você. Não aquela questão de, não, mas a gente vai ser amigo, porque pai e mãe não é amigo, não é? Mas vocês vão compartilhar, né? O afeto, o amor, isso vai fazer com que a criança busque compartilhar com você e não com as pessoas de fora. Né? E aí, quando eu já emendando no workshop, eu fiz uma semana de lives falando sobre o legado familiar, né? Quando é que esse legado da família, se ele te aprisiona ou se ele te liberta? E aí foi onde surgiu o workshop. Porque se você sabe qual é o seu lugar que você está ocupando, né? Se você, como você bem falou na questão de disputa de guarda, de relação de separação, se aquela criança ela está ali num lugar para apoiar a mãe, ela vai ficar contra o pai. Se ela tá ali, se ela quer demonstrar o amor pelo pai, ela vai sentir que ela está contra a mãe. E aí, por exemplo, tem muitas questões de gerações e gerações da sua família que às vezes faz com que você esteja num lugar, né, no cenário ali da sua vida inapropriado. Então, esse workshop, ele vai fazer isso, ele vai te mostrar primeiro você enxergar qual é o lugar que você está ocupando, e eu já vou trazendo técnicas e exercícios para que você possa se recolocar e seguir sua vida. Nossa, muito bom. É muito bom.
Ele, como é que é, assim, é gravado ou você interage, é virtual, Esse esse workshop, workshop? ele é uma aula que eu fiz ele ao vivo, e aí eu gravei, eu baixei o link, então a pessoa vai estar assistindo agora remoto, né? Então é uma aula de 2 horas e meia, mas quando você passar agora, eu vou passar o link, e aí tem também o meu contato, então eu sou super disponível no Instagram também. Outras pessoas que quiserem saber mais, pode me chamar lá no psicóloga Eliane S. Rosa, e aí eu posso passar mais informações do workshop. Eu tô colocando aqui, @psicóloga Eliane S. S. Rosa. Rosa. Pronto para colocar. Olha, o nosso primeiro sorteado, eu não sei se vai ser o livro ou se vai ser o workshop. Não sei. E aí, Eliane, já tem Tchan, aqui. tchan, tchan, tchan. Agora é a hora mais aguardada. Esse workshop tanto faz ser para homem como para mulher, né? Sim. Tá, nós tivemos o sorteio aqui, saíram 2 números, o número 16, tá? E o número 21. Então vamos lá. O número 16 saiu para Ale Marcílio. Alessandra Marcílio. Alessandra Marcílio, se você estiver nos ouvindo, responda agora. Se você prefere o livro, Olha, vai tá? escolher. Se você estiver aqui ao vivo com a gente agora, você já responde se você quer o livro ou você quer o workshop. Workshop com a psicóloga, o nome dele é Seu Lugar e tem 2 horas de duração. Vamos ver. Dali uma, dali duas, dali três. Ai, desculpa, eu fiz a pergunta e acabei agora me. Aqui, ó, apareceu o Instagram da doutora Elaine Santos, psicóloga Eliane S. Rosa, tá certo? Saiu Elaine, mas o arroba do Instagram tá certo. Não, Eliane. Tá Isso, tá Eliane. certo. Tá certo, né? Eliane S. Rosa. Eu te fiz a pergunta e eu acabei de começar. Eu te perguntei, esse workshop, ele já tá gravado ou você Tá interage com a pessoa? gravado. Não, tá Tá gravado. A gravado. pessoa vai assistir remoto, isso. E a pessoa pode fazer perguntas assim? Como é Então, que. aí quando ela me acessar, ela vai ter o meu Uhum, contato. E aí pode tirar dúvidas, pode me mandar ou no Instagram ou no WhatsApp. entendi. Deixa eu ver aqui se houve resposta. Não tô vendo aqui nenhuma resposta. Então é o seguinte, O outro já sorteou o outro é homem? peraí. Tá ouvindo, né? Oi? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. O outro já foi São sorteado? du... Já, são 2 mulheres, tá? É porque eu tava dando o tempo, se a Lê Marcílio tiver ao vivo, para ela poder escolher. Mas Ah, como entendi. aí eu tô consultando aqui se tá respondendo. Não tá respondendo, né? Porque às vezes a pessoa começa a assistir o programa e aí às vezes vai fazer outra coisa, né, e tal. Então tá. Então vamos fazer o seguinte. A Ale Marcílio vai ficar com o livro, tá? Vai ficar com o livro Montagem de Horta Orgânica, tá?
E o outro ganhador, a outra ganhador, que foi o número 16 e o número 21, o número 16 foi a Lê Marcílio e o número 21 foi Janice Nascimento. Então, Janice, você ganhou o workshop Seu Lugar, tá? Com a doutora Eliane Santos Rosa, psicóloga, nossa convidada de hoje, que falou sobre a importância da qualidade de vida na fase da infância, né? Então, você, Janice Nascimento, eu vou entrar em contato com você. Aí eu mando o contato, eu peço o telefone, mando, ou também ela pode entrar direto em contato com No Instagram, você. isso, pode. No Instagram, né? É Janice Nascimento, tá? A ganhadora do workshop. Então, eu tenho que estar olhando aqui. Infelizmente não teve a resposta, mas é isso. Então, meus teleouvintes, você gostou do teleouvintes? Gostei. Então, meus queridos teleouvintes, ó, foi sorteado, tá? O livro Guia Prático Montagem de Horta Orgânica. Isso aqui foi um presente do Instituto Racine, tá? Foi Alé Marcílio que ganhou esse guia prático aqui. Tomara que essa pessoa goste de plantas, né, para fazer uma horta. Tomara. E a outra foi a Janice Nascimento, que ganhou o workshop, tá? Que foi doado pela psicóloga. E não esqueçam de curtir, de compartilhar as nossas lives para você estar concorrendo, tá? No final do mês com a assinatura infantil anual, tá? A nossa assinatura infantil anual sobre para criança, né? É revista infantil para criança. Então, o adulto que ganhar, ele vai estar podendo presentear uma sobrinha, um sobrinho, é o filho, um primo, alguma criança que queira, né? É anual, gente, é 12 meses recebendo a revista lá. Olha que legal, tá? Então, participem, compartilhe, curta, tá? E semana que vem, segunda-feira, às 20 horas, na rádio Conexão na Cidade, no programa Seu Direito, eu estarei aqui com um convidado ou uma convidada especial falando sobre um tema interessante que pode servir para você. Às vezes, de repente, o tema, você não te agrade, mas conheça alguém que possa gostar, que precise ouvir, né, um pouco sobre isso. E Eliane, eu quero agradecer, me despedir e 1 minuto para você, né, fazer as suas declarações finais. Muito obrigado, foi um ótimo bate-papo. Espero voltar outras vezes. Conte comigo. Uma boa noite para todos e vamos em frente. Cuidar das nossas crianças e da nossa própria criança interior. Isso mesmo, é muito importante. Não deixar morrer a nossa criança interior. Vamos cuidar das nossas crianças. Elas são o nosso futuro. E é isso, eu agradeço, Eliane. Com certeza você estará aqui com a gente outras vezes. Já se sinta convidada. Boa noite a todos, um feliz Dia das Crianças para todos. O mês passado também caiu num feriado, dia 7 de setembro nós tivemos aqui também. Então, assim, feriado a gente sempre vai estar. Segunda-feira, faça chuva, faça sol, estaremos aqui. Eu só não vou estar aqui se tiver sem conexão, tá, minha gente? Se tiver sem conexão na internet, aí não tem como. Mas fora isso, tá? Às vezes atrasa um pouquinho, dá um problema técnico, mas a gente sempre aparece, tá? Fiquem com Deus, uma boa noite, um bom descanso, final de feriado. E até segunda-feira que vem. Tchau, tchau, boa noite. Boa noite.